Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor Raul, tudo certo? Boa noite, Nélide. Boa noite a todos. Então, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de tópicos em computação 1. Antes do nosso professor formador Raul iniciar a aula de hoje, eu tenho alguns recadinhos importantes para lembrar. Inclusive, eu vou até compartilhar aqui na tela. Então, lembrando, tá? Atividades que estão liberadas, mapa e atividade 1. Eu sei que tem um tempo para vocês resolverem, mas nunca deixem para a última hora para realizar a atividade 1 e a atividade mapa. Lembrando que os vídeos com orientações que o professor Raul gravou já estão lá no material da disciplina de vocês. Combinado? Outro ponto importante que eu gostaria de comentar, além das atividades que estão liberadas, tem também sobre o programa de monitoria Ampliar do módulo 53. Caso você esteja com alguma dúvida, por exemplo, algum assunto de tecnologia que esteja ali na plataforma Ampliar, ou mesmo, por exemplo, em matemática básica, alguns conhecimentos iniciais, vocês podem acessar ali pelo ambiente Estúdio e verificar qual disciplina você tem interesse. Lembrando que essas disciplinas não são obrigatórias, mas aí quem precisar do conteúdo, sentir a vontade para acessar essas disciplinas, fique bem à vontade, porque é um conhecimento a mais e é um conhecimento gratuito feito aí pelos próprios estudantes, tá bom? Bom, já dei os meus recadinhos. Professor Raul e estudantes, fiquem à vontade para iniciar a nossa primeira aula de tópicos em computação 1. Eu vou ficar aqui acompanhando a aula de vocês. Fiquem à vontade para tanto interagir no chat, ou quem quiser levantar a mão, isso na verdade, uma vantagem do Teams, vocês podem abrir o microfone e a câmera que eu vou habilitar aí para vocês, tá bom? Professor Raul, fique à vontade. Muito obrigado, Nélide, muito obrigado mesmo. Eu sempre fico muito feliz de fazer minhas aulas com a Nélide, tá? Porque aqui, para quem não sabe, é um bingo. A gente acaba caindo na mão, né? As matérias ficam variando, então a gente cai um bingo. Eu sempre fico muito feliz quando encontro a Nélide ou o Daniel, né? Porque são 2 pessoas que eu tenho admiração profunda, então eu fico felicíssimo. E eu fico feliz nessas aulas também, eu gosto muito de tópicos de computação, que eu acho que são coisas interessantes, nós podemos pegar muitas coisas divertidas, que é nosso meio, né? A gente pode falar bastante coisa. Eu gosto de aluno que gosta de falar, eu gosto de aluno que me interrompe, eu gosto de aluno que faz pergunta no meio, eu sempre vou responder você, tá? Se você perguntar agora, perguntar mais tarde, eu vou responder o tempo todo. Tá? Então, não se acanhe, pergunte à vontade, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá tudo certinho, é possível ver? Então, pessoal, é o seguinte, se é possível ver, maravilha, só estou fazendo um disclaimer aqui para vocês, eu fico olhando, vocês vão ver olhando para um lado uma hora, mas olhando para o outro, a câmera está aqui no meio, mas é por quê? Porque eu tenho 2 monitores muito grandes e aí cada um tem 32 polegadas, eu fico olhando para as 2 telas assim, aí tem hora que eu olho para cá, que é onde vocês estão, tá, né? Tem aqui as perguntas e o Teams, e aqui tá os slides numa tela inteira, tá? Porque fica mais fácil para eu apresentar para vocês, em vez de ficar dividindo tela, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade com uma tela só. Então, pessoal, é o seguinte, eu gosto de começar nossas aulas com uma reflexão bem interessante, tá? Que é a seguinte, eu escolhi, né, a dedo essa citação, que é da Grace Hopper, para quem não sabe, é uma oficial da Marinha Americana. Na verdade, ela foi uma oficial da Marinha Americana, infelizmente ela nos deixou já,
né, pela idade avançada, porém, ela nos deixou uma das maiores obras da computação atual, tá? Que é a linguagem de programação chamada COBOL. Já ouviram falar de COBOL? E os seus desenvolvedores, os famosos coboleiros? Já ouviram falar de COBOL? COBOL é legal pra caramba, cara. COBOL é uma linguagem que hoje, a título de curiosidade, tá? A maioria dos sistemas bancários do mundo inteiro são feitos em COBOL, tá? É uma linguagem relativamente antiga, não é uma linguagem nova, né? Ela é lá dos idos de 70, mas ela é uma linguagem que até hoje ela está nos bancos afora, tá? Menos em sistemas bancários mais novos, né? Então, por exemplo, esses bancos digitais que você pega já não tem mais o COBOL, mas você vai pegar Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, esses bancos, até o Santander, que herdou, né? O Santander herdou o Banespa, então tudo COBOL, tá? Tudo COBOL, uma beleza. E você fica pensando assim, por que essas pessoas não trocam por uma linguagem mais nova? Porque não dá para chegar para a pessoa, para o cliente, e falar assim, ó, vou ter que segurar aí sua conta 2 meses até a gente conseguir fazer a mudança total da conta, né? Imagina, o cara morre de fome, né? Não tem como acessar a conta dele. Então, muito difícil, né? Aí eles vão colocando sistemas novos, criando novas contas em sistemas novos, as contas antigas, os clientes com o tempo vão partindo também, ou encerrando a conta, aí já vão colocando em sistemas novos, aí já vai mudando com o tempo, né? Só que ela tem uma frase maravilhosa. A frase dela diz o seguinte: um ser humano deve transformar informação em inteligência ou conhecimento. Tendemos a esquecer que nenhum computador jamais fará uma nova pergunta, tá? Isso é uma frase da nossa padroeira aí da computação, Grace Hopper, e é uma coisa muito interessante. Tudo que a gente faz tem que ser transformado em inteligência ou conhecimento. Qualquer tipo de dados são fatos brutos, então todo tipo de fato bruto que você coloca um cenário atrás, um contexto, uma motivação, vira informação, e quando você aplica experiência em cima, vira conhecimento. Tá? Isso é uma coisa importantíssima para a nossa área. E uma coisa importante que a gente nunca deve esquecer: um computador, ele nunca faz uma pergunta. Tá? Nunca. Por mais que vocês devem imaginar assim, nossa, professor, mas na inteligência artificial generativa, ele faz uma pergunta. Não faz. Você faz um prompt estimulando para que ele te faça perguntas. Mas sozinho, você sentou ali na frente, ele não faz pergunta alguma. Tá? E isso é de regra, tá? Isso é uma coisa de regra. Se não for ativado por sensores ou outro tipo de coisa, uma máquina nunca fará o trabalho intelectual de um ser humano no que a gente preza como mutabilidade hermenêutica, né? Que é aquela ideia de partir de você algo, né? A máquina pode até simular o raciocínio, tem sistemas muito legais aí. Vocês já ouviram falar de sistemas especialistas? É uma coisa muito legal, é uma das coisas que eu mais tenho me debruçado, gosto muito, tá? Mas é uma das coisas que você vai ver sempre que a máquina nunca vai te fazer uma pergunta, a não ser que você a programe para tal, né? Sozinho ninguém faz. E aqui, entre nós, humanos, até uma criança pequenininha, quando começa a falar, começa a fase dos porquês, né? Então isso é uma coisa muito interessante, né? E aí eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito também, inclusive, se vocês forem na minha biblioteca lá da nossa universidade, tem um livro lá sobre Cloud Computing, que fui eu que escrevi, né? Porque eu gosto bastante de Cloud Computing também. E aí eu vou falar de Cloud Computing, Fog Computing e Edge Computing, tá? Então, os 3 tipos de computação em nuvem que nós temos acesso, né? Então, são os 3 tipos de computação em nuvem que nós temos acesso. Bom, isso é uma coisa primordial para o engenheiro de software, tá? Eu acho que é uma das coisas básicas para o engenheiro de software. O que é cloud, o que é fog, o que é edge, quando, como e por que utilizá-lo, tá? Pessoal, vou dar um exemplo bem curioso para vocês. Eu estou trabalhando bastante com LLMS, que é linguagens de inteligência artificial rodando na minha máquina, tá? Em vez de eu rodar em cloud, eu rodo na minha própria máquina. Aí eu
montei um computador, um Ryzen 9, 128 GB de RAM, 8 TB de M2, tá? E uma placa de vídeo 4090, tá? Para poder rodar o desgraçado da LLMS. Não aguentou, tá? Não aguentou. Pelo tanto que eu pedia de informações, não aguentou. Ele não rodava, travava, dava gargalo o tempo todo. Aí eu migrei para a nuvem. A nuvem solucionou todos os meus problemas. Por quê? Porque eu não tenho possibilidade financeira e nem física de construir um data center para mim que possa rodar linguagem lisa, maravilhosa e que possa ter pessoas 24 horas por dia vendo se a máquina está funcionando, né? Eu não tenho como fazer isso. Aí eu coloquei na nuvem, achei brilhante, foi maravilhoso, meus experimentos estão funcionando otimamente bem. Então, consegui uma solução interessante e muito viável, tá? E aí, nossa meta de aprendizado, então, é comparar os diferentes modelos de computação em nuvem, que é o IaaS, PaaS e SaaS, tá? Vai ser bem simples para entender, não é difícil, é fácil. Explicar a evolução dos paradigmas computacionais do cloud para a edge fog, tá? São dois paradigmas, então edge fog é um e cloud computing outro, tá? O cloud é mais antigo um pouquinho, mas cada um é para uma coisa diferente, tá? Identificar os principais atributos e benefícios da computação de borda, que essa é edge fog, tá? Relacionar a computação de borda com a internet das coisas, que é famoso Internet of Things, que é maravilhoso também, uma coisa muito interessante de se trabalhar, que vocês têm acesso diariamente, talvez não saibam. Analisar o impacto da computação de borda nos modelos de negócios digitais e descrever casos de uso real envolvendo Cloud Edge Fog Computing, tá? Então isso é as nossas metas de hoje, certo? E aí, pessoal, primeiro de tudo, né? O que é uma computação em nuvem? Muitos de vocês já devem estar carequíssimos de saber o que é uma computação em nuvem. Então, ele nada mais é que um modelo de serviços de tecnologia de informação, né? Como, por exemplo, servidores, armazenamento, hospedagem, banco de dados, rede, software, entre tantos outros serviços oferecidos pela internet. Então você pode fazer um contrato, sobre demanda, certo? O quanto você usa e com o pagamento conforme a quantidade de que você está usando, seja por espaço, por processamento, por número de núcleos, né? Depende do que você contrata. Então, em vez de você montar um data center na sua empresa, montar um data center na sua casa, que é quase que impossível, né? Mas montar um data center em um determinado lugar, ter lá funcionários 24 horas trabalhando, porque tem que ver se a máquina está rodando, tem que fazer máquinas em duplicidade, porque se uma der problema, tem que ter a outra para suprir no lugar, né? Normalmente, que a gente chama de sistema RAID 0, vocês devem conhecer esse sistema RAID 0, que é de duplicidade de conteúdo, tá? Então, se um dá problema, o outro tem lá já a parte de duplicidade, né? Tem que ter várias conexões de internet, também trabalhando, né, todas ao mesmo tempo, porque se uma das internets parar de funcionar, a outra funciona também, e de preferência que sejam internets que não sejam de mesma origem, tá? Você pode colocar uma internet 5G, uma Starlink e uma via cabo normal, um exemplo, 3. Aí se uma der problema, as outras duas seguram, tá? Normalmente é assim que funciona num data center, tá? Tem que ter refrigeração no local, então o data center tem que ter uma refrigeração, tem que ter ar-condicionado trabalhando direto, sem parar, tá? Por quê? Porque o ar-condicionado ele tem duas funções, tá? Primeiro de tudo é refrigerar, deixar mais frio o local, né? Vocês sabem que computadores eles têm um período, né, de temperatura, onde você trabalha bem, né? Não pode nem ser muito frio demais, nem muito quente demais, então você vai ter um período onde funciona melhor os computadores e também ele tira a umidade do ar. Vocês devem ter visto aquele pessoal que fala assim, nossa, cara, ar-condicionado fica seco o nariz e tal, mas tira a umidade. E tirar a umidade de placa é a melhor coisa do mundo, né? Você tira a umidade de uma placa, ela fica sequinha.
né? E o inimigo número 1 da placa é a umidade. Então, obviamente que é assim que funciona. Só que ao invés de vocês manter uma infraestrutura local, né, em empresas, os usuários podem acessar esses recursos computacionais, né, fornecidos por data centers gigantescos, maiores que campos de futebol, né, como, por exemplo, os da Amazon Web Service, né, que é a famosa AWS, a Microsoft Azure, que também é uma outra gigante, né, ou outra maior, outra gigante também, a Google Cloud Platform. Tem outras, mas as 3 mais famosas são essas, e principalmente para você que trabalha com engenharia de software, tem que conhecer essas 3, tá? Porque essas 3 elas fornecem certificações para vocês. Ah, professor, certificação é importante? Certificação é muito importante, tá? Ter certificação nessas 3 plataformas é importantíssimo para você que está trabalhando com engenharia de software. Por quê? Porque mostra que você tem domínio sobre a plataforma. Então, normalmente, um cara que vai trabalhar, desenvolver um sistema, e eu vou ser sincero para vocês, 90% do sistema que vocês vão trabalhar, 90 para mais, tá? Estou chutando baixo, 90 é baixo. 90% do sistema que vocês vão trabalhar vai ser em nuvem, tá? Vocês vão trabalhar em nuvem. 90% vocês vão trabalhar em nuvem. Então, tem que ter noção bem interessante, tá? Aí um caso clássico que vocês têm aí de cloud computing, o mais, né, assim, simples, é o Google Drive ou OneDrive, por exemplo, né? Então você tem um lugar para deixar suas coisas ali, armazenar seu conteúdo. Só que aí depois eu vou explicar um pouco mais qual é a diferença, né? Porque a gente só armazena o conteúdo nosso, então nós temos outros tipos de cloud computing, tá? Coisas interessantes, que é o seguinte, para a gente pensar, sempre quando a gente... Veja uma coisa, eu garanto que vocês têm computador, todos têm computador, smartphone, e vocês acabam trocando eles com o tempo. Vocês concordam comigo? Vocês trocam de computador ou de smartphone com o tempo? E a desculpa é sempre a mesma, tá? Tirando as vezes que vocês trocaram porque alguém foi roubado, ou porque caiu água, ou porque o cachorro comeu, tirando essas partes que são totalmente inusitadas, você trocou porque ficou obsoleto, tá? Você trocou porque você começou a usar programas mais fortes, sistemas mais fortes, desenvolver coisas mais fortes, e aquele computador não funcionava mais para você, tá? Era como uma calça jeans que ficou muito grande ou muito apertada. Na verdade, ele ficou muito apertado para você, tá? Normalmente a gente troca porque ficou apertado, tá? Então você trocou o seu computador, o seu smartphone, porque ele ficou muito apertado para você. Tá? E uma coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça como engenheiros de software, vocês não podem esquecer desse detalhe, que o hardware, tá? O hardware ele não é desenvolvido para o software. Pensem nisso, tá? Muita gente acha que você faz o hardware, aí depois o software é feito, você coloca o software no hardware. Não é assim, tá? É o contrário. O hardware corre atrás do software. Então o software fica mais pesado, o software fica mais atual, ele fica mais desenvolvido e por isso são criados novos hardwares para aguentar os softwares atuais, tá? Então não é o contrário. Você não faz um hardware poderoso para rodar um sistema, você faz um hardware poderoso para aguentar um sistema parrudo, tá? Então isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Então, sempre que vocês trocam de aparelho, é porque o software ficou mais pesado, o software ficou muito mais, parrudo, tá? Eu não sei qual que é a média de idade de vocês, mas quem tem a minha idade mais ou menos, é placa preta, né? Que eu digo que já tem mais de 30 anos sem modificações, eu tô com 40, né? Então eu peguei, desde a época do Pentium 100, eu peguei 486, que era 66 MHz. Então assim, a gente foi trocando porque foi ficando mais pesado os programas, tá? Os sistemas, as aplicações, da mesma forma que o smartphone, foi ficando mais pesado. Por isso que vocês estudam aquele negócio de Web 2.0, Web 3.0, que nada mais é o quê? Quando apareceu o vídeo, a imagem e vídeo, ficou Web 3.0, porque teve que mudar todos os aparelhos smartphone, tá? Então, isso é bem simples. E quando você
vai fazer um serviço, quando você vai fazer um recurso de computação, você vai ter que ter um aparelho muito bom. Imagina isso, pessoal, você trabalhando com isso para uma empresa. Tá? Uma empresa que tem, sei lá, por exemplo, 2.000 funcionários, 3.000 funcionários, todo mundo precisando usar o computador, né? Precisando usar o sistema. Imagina quantos computadores são, todos têm que ser muito bom, muito bem funcionais para aguentar aplicações pesadas, né? Para isso, uma solução é a nuvem, porque a nuvem ela aguenta o que você quiser, que você contrata sob demanda. Eu posso pegar, por exemplo, um CPU ou um GPU, CPU, central de processamento, né, unidade central de processamento, que nada mais é que o processador. Eu posso escolher qual processador que eu vou escolher na minha nuvem, qualquer um. Eu posso escolher um processador com 120 núcleos. Você fala, professor, mas nem tem para vender isso, mas para servidor tem. Tá? Eu posso escolher um de 120 núcleos, 80 threads. Eu posso escolher um GPU, que é placa de vídeo, tá? Unidade de processamento gráfico. Eu posso escolher uma GPU absurda, uma fazenda de GPUs para mim, tá? Para poder fazer processamento, por exemplo, para quem não sabe, para trabalhar com inteligência artificial, a gente não usa quase processamento de CPU, a gente usa processamento de GPU, porque GPU é mais rápido, tá? Ele é mais rápido do que o CPU. Então a gente trabalha com ele. Então, por exemplo, um CPU, ele trabalha na faixa de mais ou menos 2.6 a 4 GHz, né? Um GPU, ele trabalha na faixa de 12 GHz. Então, é muito mais rápido, né? Chega a 12 GHz, lógico que, né, ele vai ultrapassar a CPU, então ele processa mais rápido para linguagem natural e linguagem inteligência artificial simbólica é melhor, né? Memória RAM, né? Memória RAM é uma coisa importantíssima, armazenamento também, tamanho da banda de rede que você vai ter, tudo isso são coisas importantes, né? Até bancos de dados, containers, né? E o que a gente está trabalhando muito hoje, que é a voga hoje, inteligência artificial, né? Então, dá para você alugar um servidor, porque é uma forma de aluguel, né? Você aluga um servidor, por exemplo, com 4 núcleos, 16 GB de RAM, 100 GB de SSD, tá? Só que aí, o que acontece, pessoal? Ele é escalável. Isso que é legal do cloud, ele é escalável. Então, a sua empresa, você fez essa aplicação porque você tinha acesso de 100 pessoas por dia nessa aplicação, mas passou aí uns 5, 6 meses, está tendo 2.000 pessoas por dia. Automaticamente a nuvem já se recompõe e começa a trabalhar melhorando, né, o seu sistema. Lógico que ela vai te avisar, ó, tá tendo um acesso maior, é possível que é melhor que você expanda você não é obrigado, óbvio, né, mas ela vai te sugerir, todas as que eu falei para vocês aí, todas vão te sugerir para você ampliar, né, isso aí, então ela é escalável, então isso dá uma flexibilidade. Segunda coisa, ela reduz o desperdício de recursos. Então, ou seja, eu contratei 100 GB. Quando chegar a 100 GB, chegar a 98 GB, ela vai me avisar, ó, cara, tá quase indo. Você não quer duplicar esse tamanho? Quero, você duplica lá. Já deve ter acontecido com vocês aí, com o Google Drive e o Google Drive, aquele Apple Cloud, né? Tem o da OneDrive, quando tá chegando no limitezinho, ele te avisa, né? Ele te avisa. E se você não fizer, ele trava, né? O Google Drive é ótimo para travar, ele trava. Até o Google Drive contabiliza e-mail, né? O Google Drive contabiliza e-mail. Então, você tem, por exemplo, 5 GB lá no Google Drive, ele contabiliza o e-mail, né? Então, se você tem 5 GB de e-mail, já deu 5 GB de drive. Ele não separa, né? O OneDrive ainda separa. Você tem tantos de e-mail, tanto para outra coisa, né? Você vai aumentando isso aí, né? E aí nós temos os modelos de serviço que eu falei para vocês, que são 3 modelos principais que eu falei para vocês, que é o IaaS, PaaS e SaaS. Eu vou mostrar isso bem aprofundado para você, mas IaaS significa Infrastructure as a Service, ou seja, infraestrutura como serviço. Ele oferece o quê? Recursos básicos como o próprio servidor, o armazenamento e a rede. Então, eu escolho o processador, eu escolho a placa de vídeo, eu escolho o tamanho do processamento, quantos núcleos eu quero, a velocidade de banda, eu escolho tudo, tá? Então, você pode escolher detalhe a detalhe, tá?
E eu estou comprando uma máquina zerada. Eu estou alugando, na verdade, né? Uma máquina zerada. A máquina não tem nada. É só hardware. Eu tô alugando placa. Tá? Uma placa conectada na rede. Só isso que eu estou alugando. Aí eu vou ter que fazer lá dentro. Vou ter que pôr sistema operacional, qual for que eu precise, tá? Vou ter que pôr um sistema operacional lá dentro, vou pôr o meu sistema para rodar no sistema operacional, fazer uma interface e mostrar isso para os meus usuários finais, tá? Aí eu tenho o PaaS, que é Platform as a Service, ou seja, plataforma como serviço. Ele vai fornecer uma plataforma com ferramentas para que você, por exemplo, faça desenvolvimento e hospedagem de aplicações sem precisar gerenciar a infraestrutura. Ou seja, já vem com o sistema operacional instalado e já vem uma plataforma instalada ali. Você não precisa mexer no hardware. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se todo mundo conhece, o WordPress. O WordPress é uma maior plataforma de websites do mundo hoje. Tá? E você pode alugar, em vez de você pode instalar no seu próprio sistema, lá no seu próprio servidor, no seu cPanel, você pode instalar, ou você vai fazer o seguinte, você vai alugar da própria WordPress. A WordPress também aluga, ela te dá o espaço dela lá. Aí você paga lá 5 GB, 10 GB, 30 GB, e você não se preocupa em instalar o Linux, porque ela vai ser plataforma Linux, tá? O WordPress é Linux. Você não vai precisar instalar o Linux, você não vai precisar instalar o Apache para rodar a máquina. Tá? Você não vai precisar instalar o PHP, você não vai precisar instalar o WHM, você não vai precisar instalar o cPanel, você não precisa fazer nada. Ela já te oferece a infraestrutura pronta ali. Tá? Tudo pronto, é só você rodar. Lindo, maravilhoso. E por último, tem aquilo que eu falei para vocês, que é como fosse o Google Drive, como se fosse o Google Workspace, como se fosse o Microsoft 365, que são o quê? Software como serviço, ou software as a service, tá? Você entrega softwares pronto para o uso, acessível via browser, ou seja, pelo seu navegador. Quando você usa o Office 365, ou o Google Sheet, ou o Google Text, né, Google Forms, ele já tem pronto lá. Você vai pelo navegador, tá tudo pronto. Então tem, a infraestrutura já está feita, a parte de plataforma está toda feita, você já tem o programa pronto para você ali, no final. Então são 3 tipos de sistemas que nós trabalhamos, tá? Outra coisa importante demais também é a parte de virtualização. Então, criar máquinas virtuais. Eu posso rodar Linux por exemplo, posso rodar um Windows e dentro do meu Windows rodar um Linux. Tá? Criar máquinas virtuais completas, ou fazer o contrário, né? Fazer um Linux rodando o Windows dentro. Aí você pergunta, professor, dá para fazer máquina virtual de Apple? Mais ou menos, tá? Não pode, tá? Só pode ir em lugares próprios para isso. Existem 2 ou 3 serviços no mundo inteiro que oferecem esse sistema. Tem o Saturn, que é um deles, que você pode ir lá no Saturn e você pega uma máquina virtual da Apple para rodar algum sistema Apple, mas é muito difícil, tá? Normalmente, hoje a gente tem servidores Linux ou servidores Windows. O 90% servidor Linux, tá? Aí tem 9,9% de servidor Windows e 0,01% de servidor Mac. É muito raro um servidor Mac. Eu vou te falar para você que é mais barato você comprar um Mac para rodar o seu sistema do que você alugar um espaço Mac. Tá? Às vezes é o preço de um Mac por mês para você arrumar um Mac, para rodar um servidor Mac. Então é muito difícil você utilizar esse tipo de coisa. E o mais legal, lógico, é a elasticidade, né? A nuvem tem a capacidade de aumentar e diminuir automaticamente os recursos computacionais. Então, como funciona um cloud computing de maneira bem simples, tá? Tem 3 imagens aqui que vai mostrar. Então tem você, que é o nosso engenheiro, né? Que vai usar ali, primeiro de tudo, uma parte bem pequena. Você está começando o seu projeto. Seu projeto começou agora, ele vai atingir, sei lá, 50 pessoas de uma empresa, que são os usuários finais, são os funcionários de uma empresa, ou pode atingir o usuário final realmente mesmo, o usuário lá, o cliente, né? Cliente final. E aí o que ele vai fazer? Você vai mandar suas informações, seu sistema, independente se for IaaS, PaaS ou SaaS, não interessa. Você vai mandar as informações suas, seus conteúdos todo para o sistema, e ele vai entrar em duplicidade com outras estações.
tá? Pode ver que ele faz uma replicação do seu sistema. Nunca vai ficar centralizado num lugar só. Ele vai sempre dividir. Às vezes o servidor é centralizado, fica num único lugar físico. Mas aí esse mesmo sistema, ele é dividido em vários locais diferentes, que são para segurança mesmo, tá? São lugares na mesma cidade, por exemplo, mas em espaços físicos e geográficos separados, mas para que possa ter essa duplicidade, sempre duplicidade, para você manter segurança no seu sistema. Então, cloud são 100% seguros. Ou o que nós chamamos, né, que a gente chama, até vou escrever para vocês aqui, que vocês vão ler muito isso aqui, ó, que é isso aqui, ó. Eu mandei no grupo, mandei errado, pera só um minutinho, 99,9 uptime, tá? Vocês vão ver muito isso, tá? O que é 99,9 uptime? Ele fica conectado direto, tá? Esse 0,01% é uma possibilidade de ele não funcionar, mas nunca acontece, tá? Nunca acontece. Pode ser que aconteça um cataclisma nuclear, aí pode ser que aí ele fique fora do ar, mas aí demanda muitos problemas para chegar nesse ponto, tá? Então você fez aqui, tá usando lá, como eu falei para vocês, um computador com 16 de RAM, 4 núcleos, 100 GB de hospedagem. De repente, pessoal, seu público aumenta. Seu público aumenta. Automaticamente, escalabilidade, ele vai transmitir para mais servidores, porque ele vai aumentar o seu tamanho, vai aumentar o seu poder de processamento, tá? Seja ele GPU ou CPU, tá? Ele vai aumentar esse poder de processamento e vai aumentar também a banda, tá? O bandwidth, que a gente chama. Esse bandwidth é o quanto de internet ele está mandando ali, quantas pessoas podem acessar ao mesmo tempo, tá? Antigamente, bem no começo, não sei se alguém já mexeu com hospedagem aqui, quem já mexeu com hospedagem de site fala, oi, eu, né? Manda um eu aí, vai entender o que eu estou falando. Antigamente você pegava uns servidores de hospedagem que eles tinham um bandwidth baixo, tá? Era um bandwidth baixo, não era ilimitado, era bandwidth baixo. Então ele tinha 450 MB, tá? De bandwidth. O que é isso? A largura de banda era de 450 MB. Se desse 451 MB, caía o sistema inteiro, tá? Se desse 451 MB, caiu o sistema inteiro. É o que a gente chama de gargalo. Já viram falar isso? O sistema gargalou. Por quê? Porque ele passou do que ele aguentava, tá? São palavras que você vai ouvir recorrentemente. Então, gargalou o sistema. Pô, gargalou por quê? Porque passou de quanto coloca. E o legal do Cloud Computing, se você volta, se dá uma recuada, né, no número de público, então, olha lá, chegou aqui, estava aqui, você estava com 50 pessoas, foi para 2.000. Aí estabiliza em 1.000, ele também dá uma reduzida. Então, você paga menos. Tá? Ele sempre vai estar justo conforme o número de pessoas que você faz. Tá? Isso é bem interessante de pensar, tá? Então, quando a gente vai falar desse sistema, a gente vai pensar em algumas coisas importantes. Primeiro, economia de custo. Isso é uma das palavras que todo dono de empresa ama ouvir. Economia de preço. Até vocês gostam. Vocês vão no mercado, vocês não gostam de economia, você vai lá comprar um saco de arroz, você vê que baixou o preço, fala, oh, que beleza, o arroz baixou, né? Café tá R$500, você vai lá, chega lá, dá 450, baixou o café, né? Não é assim? A gente gosta de pagar menos, é óbvio, e isso te oferece pagar menos, tá? Você tem um custo muito mais baixo. Um data center simples de uma empresa, aqueles que é o tamanho de um quartinho, tá? Vai precisar de pelo menos 4 profissionais trabalhando, 8 horas cada um. Você vai ter que ter lá 8 horas cada um, 4 profissionais trabalhando. E com o regime de porteiro, tá? 12 por 36. O cara vai ter que estar lá 12 por 36, 24 horas. Ar-condicionado torando. Se você tem ar-condicionado na sua casa, você sabe o quanto no verão vem de valor, tá? Você tem assim, no inverno você paga, você aumenta o custo, aqui no Brasil é uma beleza, né? A energia aumenta o valor no inverno, porque a galera toma banho quente. Aí você paga muito de energia por causa do banho. Aí no verão você toma banho frio, mas em compensação você usa ar-condicionado. Então você tem 500 conto de energia, né? Imagina um servidor que fica ligadão direto. Fora o servidor já gastar que nem um chuveiro, gastar que nem 10 chuveiros, tendo o ar-condicionado para quebrar ainda as pernas, né? Agilidade
e inovação, escalabilidade. Essa é a ideia também. Permite você aumentar ou diminuir os recursos que você vai utilizar de forma muito automatizada e rápida. Você, em 5 segundos mexendo no servidor, você já muda. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um servidor pessoal que eu trabalho e eu pago um X a cada 6 meses. Eu fecho por semestre com eles, porque eles me dão 30% de desconto, então eu gosto de desconto. E aí eu fui lá, fechei com eles e eu estava com 23 sites hospedados lá, só sistemas que eu desenvolvo. Aí, 4 sites eu diminuí. Eu tirei 4 sites que era experimental, que não ia mais rodar. Tirei os 4 sites, ficou 19. O que eu fiz? Pedi para eles reduzirem de 25 para 20 domínios. Já me diminuiu mais ainda o valor da mensalidade. Tá? Já me diminuiu mais ainda o valor da mensalidade, ou seja, ficou muito mais em conta. Então vale a pena esses detalhes bem interessantes ali, né? Obviamente que toda vez que você tem um servidor, lembra que eu falei que você troca de computador porque a calça fica apertada ou porque fica obsoleto o sistema, você tem que trocar? Imagine com um data center é a mesma coisa. Ele ficou velho, pessoal, tem que trocar o data center, é óbvio, né? Tem que trocar o data center. Ficou velho? Troca, né? E aí, só que o problema é o seguinte, imagina você trocar toda hora. Né? Tem que parar o servidor, tem que mexer de madrugada, ficar fazendo backup. É um trabalho desgraçado. Lá não, eles vão atualizando toda semana, às vezes todo dia, você nem sabe. E sempre está na crista da onda, sempre está no mais moderno possível. E você não precisa mexer, tá? Então é muito mais fácil para eles. Outra coisa importante, eles sempre têm a confiabilidade. É o que eu falei, acima de 99,9% de uptime. Ele sempre está funcionando. Significa que é quase impossível haver falhas, tá? Quase impossível. A gente chama isso de improvável. Impossível não existe, né? A gente chama de improvável. Então é improvável que aconteça. Porque, por exemplo, você pega um Google. O Google tem data centers no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ah, e deu problema no Brasil. Não tem problema, ele redireciona para o da Argentina. Ah, deu problema na Argentina. Não tem problema. Redireciona para o Chile. E nunca fica fora do ar, seu sistema, tá? Então isso é muito interessante. Não estou falando só do Google, todos os grandes, né, os gigantes fazem isso. Google, Microsoft, Oracle, a Meta também, todos, né? A AWS, o Amazon, que eu acho maravilhoso também. A gente tem um armazenamento ilimitado. Você fala assim, eu preciso de 100 teras. Eles te vendem 100 teras. Lógico que é caro, mas ele te vende 100 teras. Ele dá um jeito lá. Ele te vende 100 teras. Eu preciso de 200 teras agora. Não tem problema. Ele coloca 200 teras para você lá. Ele monta um servidor só para você. Mas lógico que assim, pessoal, tem custo, né? Você pode pegar servidores aí que custam, que rodam por hora, por exemplo, aquele AWS CS2, se vocês conhecem, o C2, o AWS, S2 e o C2, são 2 sistemas AWS, que você paga assim, 13 centavos de dólar por hora, né? Mas tem uns que custam tipo 59 dólares por minuto. Tá bem caro, concordo? Então assim, o céu é o limite, vai indo, né? O backup e recuperação é muito certa, porque todo o sistema é feito constantemente. Tá? O backup é feito constantemente. Isso são coisas maravilhosas de se entender. E o acesso à informação também são muito claros, porque todos esses sistemas, eles são diretos, conectados direto via browser. Então você consegue resolver tudo isso facilmente. Tá? O máximo que você vai usar é um PowerShell da vida. Para quem não sabe, o PowerShell, ele é um sistema de conexão com o servidor. Tá? Como se fosse o CMD do Windows. Sabe aquele CMD do Windows? O Windows também tem PowerShell, tá? O PowerShell é uma evolução um pouquinho mais, ele tem um pouco mais de detalhes, né? Você vai conectar com o PowerShell no sistema e vai poder alterar e modificar tudo que você precisar ali dentro, né? Então, daí a gente vai encontrar coisas interessantes para nós, né? Nós temos a nuvem pública. O que é a nuvem pública? Essa que a gente conhece, que são públicos, que todo mundo, qualquer pessoa pode alugar. Qualquer pessoa pode alugar, não entrar, tá? Não é pública porque qualquer pessoa pode entrar. Qualquer pessoa pode alugar. Então tem a Amazon Web Services, o Microsoft Azure, o Google Cloud, tem o Oracle, tem Oracle Cloud, né? Tem vários, né? Então, sendo acessível ao público geral. Temos a nuvem privada, que já é uma nuvem feita dentro de um servidor particular. Então vamos supor, uma empresa grande de refrigerantes, tá?
É uma empresa grande de refrigerantes. Eu não vou falar o nome porque a Nelly vai lembrar disso, foi com ela que aconteceu. Eu falei o nome de uma empresa de refrigerante e caiu a live do YouTube. Então nunca mais eu falo o nome dessa empresa. E porque nós tomamos direitos autorais. Olha que legal, né? Mas aí você vai colocar lá essa empresa de refrigerante, ela tem no Brasil inteiro. Então ela pega 2 locais do Brasil, montam 2 data centers e aquilo já vira um cloud para o Brasil inteiro. Todas as cidades do Brasil que tem essa empresa, que tem venda desses refrigerantes, tem lá acesso a esse cloud. Tá? Então é bem interessante isso aí. Tá? Normalmente, obviamente, que ele já vem, ou trabalha em PaaS, PaaS, né, que é plataforma as a service, ou software as a service. Então ela trabalha nessas duas partes. A infraestrutura ela não vai oferecer porque já tem os profissionais dela que já mexem nessa infraestrutura. E temos a nuvem híbrida. Essa nuvem híbrida é bem interessante para empresas que precisa de muita responsabilidade de dados. Por quê? Porque ela tem tanto no público quanto no privado. Se der algum problema nos dois, um é backup do outro. Tá? Então funciona extremamente muito bem. Aí, como eu falei para vocês, temos os modelos de serviço, como eu falei, infraestrutura as a service, já expliquei, que é a parte de hardware, né? Assim, mais baixo nível possível, que nós chamamos isso na informática de baixo nível é o hardware, tá? Temos a plataforma as a service, que já é um sistema operacional, que ele já tem ali o middleware funcionando, e temos o software as a service, que é a última parte que já é a parte pronta para o usuário final, né? E aí, como eu falei para vocês, o SaaS para usuários finais, então software embalado, OS, né, sistemas operacionais e a aplicação Stack, rede de armazenamento de servidores, temos a aplicação de desenvolvedores no PaaS aqui, ou seja, é uma aplicação um pouco mais servida para redes de armazenamentos e servidores, e também rede de armazenamento de servidor direto, que é a infraestrutura e arquitetura pronta. Para você que é engenheiro de software, tem que saber exatamente o que você vai mexer. Quando eu vou desenvolver o meu software, eu vou arquiteturar, engendrar o meu software, eu tenho que saber o que eu vou mexer, o que eu vou encontrar, o que precisa. Não adianta matar uma mosca com uma bazuca, tá, pessoal? Tem que ver o que é necessário. Às vezes, se sugerir um PaaS é o suficiente, um SaaS é suficiente para uma empresa, tá? Você vê que uma empresa ali precisa de um sistema funcional, que use só o sistema de texto, dá para você sugerir alguma coisa. Só como um SaaS. Não precisa fazer, não, vamos criar um IaaS e vamos criar um... Eu sei que é mais legal, né? Porque é mais legal porque você vai de baixo para cima, né? Vai montando uma árvore de Natal gigante, mas tem que ver o que é necessário, tá, pessoal? E aí, tem as diferenças aqui, né? Que a gente tem o IaaS, né? Como eu falei, estrutura, você tem acesso a aplicações, data center, runtime, middleware, sistemas operacionais. No PaaS você tem a parte de aplicações e data, né? E dados. E já no SaaS você já tem contato direto com o sistema final, tá? Então você já não tem muita modificação a se fazer. Você não consegue mudar o Word. Não quero mudar esse Word aqui. Não dá. Se você usa o Microsoft 365, é o Word que você vai usar, tá? E aí, nós temos o modelo de nuvem, né, e névoa. O que é a diferença de nuvem e névoa, né? No que a gente fala isso aí. A nuvem é o seguinte, existe um processador central dentro do data center e você manda as informações, os dados seus dados são processados no data center, lá na nuvem. Então você tem que mandar seus dados, ele vai para lá, ele roda no sistema e te devolve uma resposta, tá? Ele te devolve uma resposta do seu servidor. O Fog, ele é diferente. Em vez de ele mandar todos os dados crus para ser processado no data center, ele vai processar no seu próprio computador, que a gente chama de nó, que esses nós aqui, ó, vocês conseguem ver meu mouse aqui, ó, esses nós aqui, ó, tá? Esses nós intermediários, eles processam no intermediário e só mandam dados processados para o servidor. Então os dados se processam localmente. Para que serve isso? Internet of Things. Então, para você mexer com machine to machine, máquina com máquina, é muito mais simples você trabalhar com o sistema de Fog Edge, computador de borda, tá? Você faz o próprio processamento na borda e já manda processada a informação. E aí a informação ele pode te devolver uma decisão, tá? Pode ser uma decisão, uma tomada de decisão, ou ele pode te devolver uma outra informação complementar, tá? Então, para quem trabalha com IoT, Internet of Things, é o melhor sistema possível. Vou dar um exemplo de Fog Computers para você. Aparelho smartphone.
A maioria das coisas que você tem, pessoal, é processada no smartphone, tá? Ele é processado no próprio smartphone. Quando você manda para o servidor, você já manda o dado processado. Por isso que o seu smartphone tem RAM, tá? Por isso que o seu smartphone tem processador, porque ele já processa a informação e já manda processado. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que o WhatsApp é encriptado de ponta a ponta? Por que ele é encriptado de ponta a ponta? Porque o próprio WhatsApp do seu celular já encripta a informação e já manda para o outro aparelho. Bate no servidor lá, o servidor já manda encriptado para o outro aparelho. E o outro aparelho que está falando com você desencripta, para você ler mensagem. Por isso são mensagens encriptadas, tá? Sistema de encriptação de mensagens. Então isso é muito interessante, tá? E sistemas de indústria, por exemplo, que captam por sensores alguma coisa, ele manda informação já processada ali. Né? Por exemplo, um termostato, ele já fala que tem 24 graus, ele já manda 24 graus ali. Ele não manda um sinal de informação para dizer que tem tantos graus, aí o processador lá do servidor fala, ah, pelo que eu estou vendo aqui pelo código binário, ele é 24 graus. Não, não é assim que ele faz. Tá? Ele já processa no próprio termostato e já manda a informação completamente pronta, tá? Então, nós temos uma diferença interessante de dados. Um vai trabalhar com servidor remoto, o outro com proximidade de você, tá? Cada um para uma coisa totalmente diferente. Como eu falei do serviço em borda aqui, né? A gente vai ter nessa parte de serviço em borda, a gente vai ter essa ideia de que os sensores, o sensoriamento, ele vai captar informação e já vai, dentro dos próprios dispositivos IoT, fazer a comunicação máquina para máquina. Você não precisa interferir em absolutamente nada. Você não precisa se meter no meio da informação. A própria máquina se mete por você e vai colocar lá todas as informações possíveis e imagináveis, né? E aí, obviamente, né, é bem interessante isso. Repare só como funciona aqui, né? Então, por exemplo, temos carros hoje, carros que funcionam, né, autônomos, né? Aqui no Brasil ainda não tem, mas chegará um dia. Mas ele toma a decisão sozinha. Imagina se ele tiver com alguém, um cachorro entra na frente do carro, ele tem que mandar informação pro processador lá, o processador processa e fala, pare o carro! Ele manda para você. Imagina o delay de informação que tem isso. Tá? Você já matou 50 pessoas nesse tempo de delay de informações. Então não pode ser assim, tem que ser o mais rápido possível. Videogame, a mesma coisa. Quando você joga o seu videogame, seja o seu Xbox ou o seu PS5, você vai passar por isso. Tá? Ele vai processar na sua máquina para depois mandar a informação já desenvolvida, mesmo que você jogue em rede, tá? Você já manda a informação desenvolvida ali, é muito mais fácil. Sistema de BI e coisas dessa forma possível aí, né? E aí, quais são os casos que a gente tem mais de utilização disso, né? Aplicações interativas, obviamente. Opa, deixa eu puxar vocês para cá. Então, aplicação... Opa! Desculpa, pessoal. Aplicações interativas, saúde em tempo real, então monitoramento das pessoas, né, que estão ali passando por alguma coisa. Smart Cities são cidades inteligentes com muitas câmeras em vários locais. Essas câmeras, elas dão essa facilidade, né, para as pessoas, né. Tem também automações industriais, toda automação industrial gira em torno disso, que é uma das coisas mais importantes que nós temos, né. Veículos autônomos, que ainda não chegou aqui, mas chegará. Multi-Access Edge Computing, ou seja, sistemas de múltiplo acesso, de informação de múltiplo acesso, que é uma coisa muito interessante. O 5G IoT, que a gente está acostumado todos os dias, celulares conectados 24 horas por dia, é IoT, Internet of Things, e outros tipos de coisa IoT, né? Automatização industrial também IoT, agricultura de precisão e uma série de coisas, né? E hoje também trabalhamos muito com aprendizado de máquina, rede neural e rede artificial, não é verdade? Qual que é interessante da computação de borda? Ele é descentralizado, porque você pode usar os computadores locais, a arquitetura é distribuída, a integração com a própria nuvem, então você pode trabalhar com o Cloud Computing e o Fog Edge Computing juntos ao mesmo tempo, é muito legal. Vai ter o sistema de aprendizado de máquina e o sistema de rede neural, que é uma das coisas mais importantes que nós trabalhamos nos dias de hoje. Tá certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida?
tiver que fazer uma pergunta para mim, estou à disposição, responderei todas as perguntas que forem necessárias. Caso não tiverem perguntas, podem enviar as perguntas também para a professora Nélide, essa querida que está aí, né? Que vai mandar para mim as perguntas, eu vou responder também no que a gente puder, né? O que for possível para nós, obviamente. Mas sempre terás uma resposta. Nunca ficarás sem respostas, tá? Quem quiser Verdade, perguntar, professor fica à Raul. vontade. Verdade. Fique à vontade para utilizar o chat ou levantar a mão, já habilita aí a câmera e o microfone também. Aproveitar para bater um papo com o professor Raul. Opa, fica à vontade. Deixa eu Guilherme habilitar, More, olha lá. deixa eu habilitar Moretti ou aqui. More? Deixa eu habilitar o microfone do Guilherme e também a câmera. Pronto, Guilherme. Grande Guilherme, fale conosco. Boa noite, tudo bom? Beleza, irmão? Eu trabalho, né, atualmente já numa empresa com programação e eu trabalho com programação em nuvem, né? Eu trabalho, assim, a minha parte, né, o banco, eu trabalho num banco, né? E aí o banco até usa, né, uma parte de ainda que não é em cloud, né, em servidor local, né, mainframe, né, que a gente chama, que é aquele servidor gigantesco, né? Sim, o data center gigante. Exato. E eu trabalho na parte de programação em nuvem, né? Microserviços em nuvem. Sensacional, cara. E é usando geralmente, com a AWS, né? A gente usa lá uns buckets, né? Para guardar arquivos, gerar. Só uma pergunta: o banco que você trabalha não é um banco público, né? É, é, é É um banco o, público? é o Banco do Brasil, é sociedade mista, né? Nossa, é por isso que usa AWS, sociedade mista, por isso que usa AWS. Porque tem uma regra, cara, muito interessante, que os governos municipais, estaduais e federais não podem usar a AWS. Então, só o sociedade mista. Você imagina por que o modelo da Caixa Econômica Federal é complicado, né? Entendi. Agora, faz bastante sentido isso agora você falando mesmo, porque a gente usa, assim, não usa para muita coisa, não, mas assim, mas usa Sim, para. dados sensíveis vocês não podem usar, né? Exato. Dados sensíveis é tudo aqui, né? A gente usa para coisa de relatório, de algumas coisas, geração de arquivos, né? A gente gera, sei lá, 1 milhão de arquivos em algumas horas, então às vezes tem que botar esses arquivos em algum lugar, deixar lá para atualizar depois e ficar guardando aquela coisa ali. Então, eles usam mais para isso mesmo a questão da AWS. Mas Eu fui conhecer um banco, cara, aquele roxinho. Eu fui conhecer pessoalmente em São Paulo, aquele banco lá. E eu achei que eu ia encontrar uma estrutura, cara, que ia ter tipo umas 20 mil pessoas trabalhando. Cara, é uma salinha que deve ter umas 30 pessoas trabalhando no máximo. Aí eu olhei e falei, caramba, cara, tudo na nuvem, tudo na nuvem. Falei, caramba! quem está trabalhando mesmo está segurando o sistema deles lá, o servidor Tá deles lá nos lá. Estados Unidos, né? Não tá nem aqui, né? Tá lá nos Estados Unidos. Mas Mas valeu a participação aí, Guilherme. Obrigadão, hein, mano. Espero que fale mais vezes. E ver as coisas que eu já trabalho, né? E ver agora assim, essas explicações é massa de fazer essa conexão. Não, cara, e assim, é bom você falar isso pra galera, porque, meu, pessoal, né, de verdade, existem certificações, o Guilherme deve saber isso. Eu recomendo demais. Tem umas certificações que são gratuitas. Eu vou até marcar as gratuitas e vou mandar para a Nelid depois, para vocês darem uma olhada nessas certificações, porque essas certificações garantem que vocês entrem em empresas, tá? Então, por exemplo, se você tem uma certificação dos Skill Badges da Google Cloud, cara, para você entrar numa empresa é moleza. Tá? O cara vai olhar e falar: Meu Deus, o cara tem os skill badges. Ele vai querer na hora você na empresa. Tá? E assim, é gratuito. Né? Oi? Tem muita empresa que exige essa certificação, né? Sim, a maioria tem exigência, né? E se pra você ele- conseguir nas três, você conseguir no Azure, no Google e na AWS, aí você é o rei do mundo, né? Não é isso, Guilherme? Aí já vira o rei do mundo, nos três. Quando, assim, por exemplo, lá no banco, né? Se você, para evoluir de posição, você não quer tirar, beleza. Mas quando eles vão
ter uma pontuação lá para você poder evoluir. Eles vão escolher quem que vai subir, quem que vai. Aquela certificação vai pontuar pra caramba lá. Então, assim, até para evoluir de um pleno para um sênior, vai ter que ter certificação. Então, se você já adianta essa certificação também, porque elas não são, assim, algumas delas são vitalistas. Você tem que ficar sim. Tem umas que tem validade, tem umas que tem validade. Mas, assim, isso é para a carreira inteira, você vai ter que fazer isso sempre. E tem umas, eu vou explicar para vocês também. As que eu vou passar para vocês, o Guilherme deve saber também, eu vou passar as gratuitas, tá? As gratuitas dá para você fazer. E, obviamente, que elas têm um prazo de validade de mais ou menos 5 anos, porque o servidor muda com o tempo, né? Ele vai dando uma melhorada, tem atualizações, às vezes dura 2 anos, por aí. Só que é o seguinte, depois tem uma, você tem que pagar para fazer, né? Você estando dentro de um lugar, vale a pena, que você vai pagar tipo R$400 a certificação, e que ela é vitalícia, porque é uma certificação de boas práticas, por exemplo, né, em nuvem. Então é vitalícia, para sempre. Você paga 400 para sempre. E é o que o Guilherme falou, você é o primeiro a ser escolhido, se o cara que tem certificação. Né? O Google falou que você é o melhor. Se o Google falou isso, quem é você para falar aqui? Ou quem é outra pessoa para falar que não? Né? Exato. Isso é interessante. Maravilha, interessante. Se mais algum estudante também quiser interagir, comentar, fique à vontade. Ou se não, enquanto o pessoal vai, formulando aí as perguntas e tudo mais, lembrando que, caso vocês tenham dúvida na disciplina, quiser interagir, como o professor Raul falou, mandem mensagens durante a semana, é importante esse contato. Já deem uma olhadinha também nas atividades, nos vídeos disponíveis, e vão se preparando, olhem as aulas conceituais para a semana que vem também, certo? Professor Raul, acredito que o pessoal, né, Maravilha. conseguiu tirar as dúvidas, comentar. Ah, tem o Jean, deixa eu Tem o habilitar o Jean, microfone. manda aí, Jean, Isso, manda para nós aí. deixa eu habilitar aqui o microfone Cadê do... o Jean? O Jean acabou... Não, vai! Acabou de sair, professor. Caiu. Saiu, olha só. Saiu ou caiu, não sei, né? É. Mais alguém? Senão vamos encerrar a aula. Acredito que seja isso, professor. Fique à Tá vontade ótimo, então. para ir finalizando. Então eu agradeço a todos e até semana que vem, né? Com mais conteúdo bacana. Beleza? Verdade. Até semana que vem, pessoal. Agradeço. Ótima aula, professor Raul. Ótima noite a todos, ótima noite, viu? Tchau, tchau.